Porque a narrativa da herança maldita está de volta. Lembra que ele falava isso do FHC. FHC entregou um país redondo, né? Sim, plano real. Era herança maldita. Agora é o seguinte, nos bastidores da transição de governo, fala-se muito que, é claro, o Bolsonaro deixou a tal da herança maldita. Texto pronto, né? Ele deixou a herança maldita para a economia. Algo que pode ser explorado pela equipe de Lula para justificar indicadores fracos e promessas adiadas do início do mandato. Exatamente. Mas vai ser isso mesmo? É uma herança maldita? Os dados levantados pela produção, eles indicam o seguinte, tá? O próximo governo, Lula e Alckmin, ele vai assumir uma economia bem mais robusta do que aquela deixada pelo PT há 6 anos. Vamos conferir alguns indicadores. O primeiro deles, o desemprego em outubro atingiu o menor patamar desde 2015. Último ano completo de governo do PT. A taxa recuou para 8,3%, o correspondente a 9 milhões e meio de desempregados no país. 4 milhões de pessoas a menos em relação a 2021. Outro dado. A dívida bruta do governo também caiu em outubro e chegou a 76,8% do PIB, redução de 0,3 ponto percentual em relação a setembro. Esse é um dos indicadores mais importantes da economia, já que é usado pelas agências internacionais de rating para calcular o risco de calote na dívida por parte do Brasil. Outro dado. E esse também, essa é a grande narrativa falaciosa da esquerda. O recuo do índice de desmatamento na floresta amazônica foi outro destaque do governo Bolsonaro. Entre 2021 e 2022, foram desmatados 101.568 quilômetros quadrados, uma área 11% menor em relação ao desmatamento dos anos anteriores. Mais dado para vocês. Tivemos boa notícia hoje sobre o PIB, o indicador central da nossa economia. No terceiro trimestre desse ano, o PIB cresceu a uma taxa de 0,4% em comparação aos 3 meses anteriores. Senhores, essa foi a 5ª alta consecutiva do PIB e representa o mais elevado patamar da história do Brasil. E vou trazer mais um dado aqui. Por fim, temos dados recentes do Banco Mundial que apontam o menor índice histórico de pobreza no nosso país. Em 2020, a taxa de extrema pobreza no Brasil recuou de 4,86% para 1,73% entre 2019 e 2020. Além de ser um número recorde, ele demonstra um resultado muito melhor do que nossos vizinhos sul-americanos. Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, que registraram alta da miséria no mesmo período. Bom, isso é herança maldita, meus senhores? Não, isso é tática do PT. O que acontece? Eu fui vereador aqui em São Paulo quando o Haddad era prefeito. E uma coisa normal do PT, sempre eles usam essa técnica, dividir. É Sun Tzu, a arte da guerra. Dividir para comandar. Eles colocam branco contra preto, rico contra pobre, eu contra ele, nós contra os outros. E assim, eles dividem tudo. Dividem tudo. A segunda técnica, nunca nós somos culpados de tudo, sempre são os outros. Então, todas as promessas que o Haddad fez quando ele era candidato a prefeito, ele não cumpriu, e quando ele não cumpriu, ele colocava a culpa em quem? No Kassab, que havia sido o prefeito anterior. Não, eu não consegui cumprir, porque o governo do Kassab é sempre a mesma coisa. E a Dilma punha no FHC. Exatamente. E eles estão fazendo, nem começaram, já estão usando essa técnica de novo, dizendo da chamada herança maldita, que não existe essa herança maldita. A herança maldita, quem assumiu foi o presidente Jair Bolsonaro em 2018 e 2019, quando assumiu o governo vindo do Temer, mas que era um governo PT, de origem PT. Então, o que eles estão fazendo, eles já estão avisando que eles não cumprirão as coisas boas que eles prometeram.
O que eles falaram que ruim que ia fazer, eles vão fazer. As coisas boas eles não cumprirão. E quando não cumprirem, vão dizer que é culpa do governo Bolsonaro. E nós vimos aí perfeitamente, só em alguns dados, que essa herança maldita é uma falácia, ela não existe. O que houve sim foi uma redução da pobreza, foi um aumento do emprego e uma queda do desemprego. E isso lembrando que nesses governos Bolsonaro, o governo Bolsonaro, nós tivemos uma pandemia praticamente em 2 anos do país, o mundo paralisado, não foi só o país. Tivemos uma guerra na Europa que ainda está em... Aliás, não se fala mais na guerra da Europa, é interessante nisso, né? Parece que não está acontecendo mais, mas uma guerra que está em pleno vigor lá entre a Ucrânia e a Rússia. Tudo isso, com certeza, refletindo não só na economia nacional, mas na economia mundial. Mesmo assim, com todos esses contra-argumentos, com todas essas coisas contra o governo Bolsonaro consegue fechar o seu mandato com índices satisfatórios, mas eu ia falar maldita esquerda, é chato falar isso, né? É chato, eu não vou falar isso. Usar palavras doces. Esses cidadãos de esquerda querem dizer que o governo Bolsonaro só atrapalhou e só fez coisa ruim. Tá aí os índices provando que é mais uma falácia do PT. É que a esquerda, o que eles fazem? Basicamente, eles criam um problema imaginário, aí, em acordo com a grande mídia, eles propagam esse problema até que esse problema vire uma verdade. Ó, parênteses, hoje, que soltou o G1, né, da Globolchevique, olhando todos esses dados, falou a volta do voo de galinha. Fecho aspas. Aí, beleza. E aí o que eles fazem depois que eles validam esse problema com esse tipo de parceria, com esse tipo de mídia? Né? Eles trazem uma solução. Só que a solução, pessoal, é sempre aquele remédio mais amargo. É o remédio que vai doer no seu bolso, né? O que a gente assiste aqui com esses dados que o Pavinato trouxe para nós é que nós tivemos o maior aumento de PIB, tá, no trimestre dos últimos 28 anos. 28 anos! Ou seja, quase desde quando nós tivemos uma nova Constituição, né? O Bolsonaro conseguiu trazer para o Brasil um índice de recuperação econômica não visto em nenhum outro lugar do mundo. O mundo passou por uma pandemia. E o pior de tudo é que a gente não escuta essa mídia suja, para não falar outro nome, essa mídia suja vir aplaudir e dizer: presidente, parabéns, o senhor estava correto. Nós deveríamos ter cuidado da saúde do povo e da economia, como o senhor falou. Né? Mas isso você não vai escutar. Por quê? Porque além de mídia suja, ela é hipócrita, ela é canalha, ela tem método. Isso que estão fazendo com a população é um crime, mas é um crime que tem método. Ele faz parte do projeto de ascensão de um poder maior. Isso não é teoria da conspiração, isso é realidade. Isso é o que acontece quando você liga a televisão, aí no ex-maior líder de audiência, porque a Jovem Pan vem desbancando, inclusive Globo News. Depois de também 26 anos, né, a Jovem Pan News desbancou a Globo News. Isso é o que acontece quando você liga a sua televisão no canal errado. Né? Você vai ser doutrinado a isso. E agora, outro ponto interessante é que diversas vezes que eu vim aqui no Linha de Frente, a gente tinha debatedores que falavam: Bolsonaro colocou o Brasil de volta no mapa da fome. Só que eu acho que essa narrativa cai por terra com os dados do Banco Mundial, que vieram à tona agora, mostrando que o Brasil reduziu a sua pobreza na contramão de todos os outros países do mundo. Todos os outros países. E isso daqui não é uma fanfic. Isso são dados do Banco Mundial. Então, eu gostaria muito... já falou também. O mercado, Banco é Mercado, é uma entidade bolsonarista. Só que é uma entidade bolsonarista que, em sua maioria, apoiou quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Dona do Itaú, apoiou Luiz Inácio Lula da Silva. BTG fez reunião também. Né? Se apoiou ou não abertamente, eu não sei. Mas os grandes bancos, todos fizeram reuniões a favor do Lula. E só para trazer um dado, explicar para quem está em casa, né? A gente falou rating. Você tem dado, então? A gente falou rating internacional, eu tenho dado. Opa. Eles falaram, aqui a gente falou em rating internacional. O que é rating? Para você que está em casa. É odiando ainda. Basicamente, sabe o Serasa, que quando você vai comprar, você tem aquele score Serasa, né? Então o score Serasa ele vai medir a capacidade de pagamento da pessoa física, de você. O rating, dos bancos internacionais, ele mede a capacidade de pagamento dos países. E o do Brasil melhorou.
Por quê? Porque o governo Bolsonaro fez boas reformas e colocou de novo o Brasil na rota do desenvolvimento econômico. Só que grava muito bem esses dados, porque, infelizmente, na contramão do meu desejo, eles vão piorar drasticamente. A projeção dos bancos internacionais é de que essa dívida pública que chegou ao mínimo de 76%, em 2030 ela vai estar 105%. E você sabe o que significa acima de 100%? Que você extrapolou toda a capacidade de endividamento. O país vai estar no buraco, segundo as previsões dos bancos internacionais. Porque o que é o 100%? 100% é seu salário de R$2.000 que você ganha por mês, tá? E aí, quando você começa a gastar R$2.100, você ultrapassou os 100% do seu salário por mês. E você vai quebrar. E é justamente isso que vão fazer com o Brasil. Olha, Nelson Telhada, então nós tomamos uma rota e agora eles vão pôr a rota na rua. Ah, rapaz, se a rota estivesse na rua, isso não estaria acontecendo, viu? Porque, aliás, só hoje um parênteses, como você fala, abrindo parênteses. Hoje é dia 1º de dezembro, é aniversário do Batalhão Tobias de Aguiar. Eu estive de manhã no Batalhão Tobias de Aguiar, onde o batalhão completou 131 anos de história, e a rota Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar pertence ao Batalhão Tobias de Aguiar. Quero aqui publicamente mandar um abraço a todos os homens da rota, ao trabalho excepcional que fizeram ao longo desses mais de 50 anos, porque a rota... Os homens e mulheres. Homens e mulheres. Na realidade, as mulheres ficam mais na parte interna, né, a rota. A rota é um batalhão ainda meio... Mas mais de 50 anos de história. E se a rota estivesse no controle dessas coisas que estão acontecendo no Brasil, pode ter certeza que isso não estaria acontecendo, porque nós sempre primamos pela disciplina, pela honestidade, pela transparência, por cuidar realmente do cidadão e não fazer o que esses hipócritas falam, que eles estão preocupados com o trabalhador, preocupados com o pobre, preocupados com o cidadão. Eles estão preocupados com o bolso deles. O povo que se dane. É isso que eles pensam. Ô Nelson, mas como é que eles conseguem vender? Nelson e Rodolfo, como é que... A gente tem um público eleitor significativo, né? São aí mais de 50 milhões de brasileiros que compram, que endossam. Tem lá, tem o povo lá que é um povo mais desavisado, é o povo de grupo, tá? É o povo que quer ser descolado, não quer pegar mais rede social, então vai, aí depois fica assim, eu não sabia, né? Mas como é que vende uma narrativa dessa? Então, primeiro... Toma a liberdade de falar na sua frente, porque você é tão polido nas palavras e eu não entanto. Ô, mamãe, desse tamanho, você acha que Nelson ele vai se opor? Nelson, meu amigo, aqui. O índice de desemprego em 2018... Ele abriu até o olho a hora que você fez assim, pô, eu vou falar na sua frente. Obrigado pela gentileza, Nelson. O índice de desemprego em 2018 era de quase 14 milhões de desempregados no Brasil, ok? Quando o Bolsonaro assumiu... houve vários problemas aí. Além da facada, houve uma pandemia, onde o índice de desemprego cresceu exacerbadamente no Brasil inteiro e no mundo inteiro, ok? Ele está entregando agora, segundo os dados que saiu do IBGE, uma taxa de emprego lá em cima e reduziu para 9 milhões de desempregados no Brasil. Ele pegou com quase 14, está entregando agora com 9 milhões. Eu custo acreditar que a parte esquerdista do nosso país odeia tanto Jair Messias Bolsonaro e o povo da direita, porque os números e contra fatos não há argumentos. Você que é um petista, você que é um fanático lulista, custo acreditar que você não está vendo e não consegue enxergar esses fatos. Mas um fato interessante aqui do nosso governo foi a vinda do Pix, né? Que agora, segundo os dados também mostrados, querem taxar o Pix no ano que vem. Então, você que está fazendo aí as suas transições via Pix, se prepare para começar a pagar tributo em cima disso.